Obrigado, Cláudia. Obrigado a todos pela presença. Fiquei muito contente com a adesão a essa palestra. Gestão do conhecimento é um tema um pouco abstrato, né? Mas a gente tem aqui um público bem significativo e isso é bastante positivo para a gente, né? A SBGC, Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento, é uma associação que tem 17 anos com esse propósito de promover a gestão do conhecimento, mas em 17 anos a gente ainda está trabalhando para disseminar o conceito, para expandir o uso, a adoção da gestão do conhecimento, né? Então a gente fica sempre bastante contente com o interesse das pessoas. Agradecer também a participação do pessoal remoto, tem uma quantidade grande de pessoas acompanhando, né? Para o pessoal remoto, eu queria pedir para vocês pegarem um bloco ou um papelzinho, uma folha de papel, para acompanhar a conversa, porque eu gosto de interagir, eu gosto de conversar, e para o pessoal remoto, eu peço para anotar as ideias, as respostas que vêm à cabeça de vocês, que isso ajuda na nossa conversa. A gente não vai estar conversando diretamente, né? Mas anotando no papel, a gente vai trabalhando melhor o assunto, a interação. Para o pessoal presencial, eu vou pedir também para vocês terem uma folhinha à mão. Eu vou fazer uma atividade rápida. Se não tiver folha de papel, pode ser o celular, tá? Anota ali no celular, a gente vai fazer um exercício rápido, tá bom? Então, se vocês puderem deixar isso à mão. Então, vamos lá. Gestão do conhecimento, o que é isso? Né? Como é que a gente faz? Para eu ter uma ideia aqui, tem gente que já teve contato com o assunto, já leu alguma coisa, já viu palestra. Nossa, um terço, um quarto, talvez. Puxa, que bom. Isso é bom. Para o pessoal que não teve contato ainda, não tem problema, tá? Vou evitar usar termos técnicos. Para o pessoal que já teve contato, se estiver muito básico, sinaliza, a gente anda um pouco mais rápido, tá bom? Mas deixa eu começar conversando sobre por que o tema é relevante. Por que gestão do conhecimento é relevante, né? Eu gosto de usar a ideia de que a gente está entrando numa era do conhecimento, tá? Tem muita gente, muitos pesquisadores que falam que a gente está saindo de uma era industrial, entrando numa era do conhecimento. Na verdade, já entramos nessa era do conhecimento, a coisa está mudando muito rápido, né? Tem muita coisa acontecendo. Eu gosto de chamar atenção para 3 coisas que são relevantes para nós, para a nossa conversa, tá? A primeira delas é a abundância de informação. Hoje em dia tem informação demais, a gente não dá conta, né? Por exemplo, eu sou especialista em gestão do conhecimento e inovação. Para fazer o que eu faço, para continuar fazendo o que eu tenho que fazer, eu estou tentando acompanhar alguns assuntos. Por exemplo, indústria 4.0, internet das coisas, inteligência artificial, blockchain, economia colaborativa, corporate venturing. São alguns dos temas que estão no meu radar. Só que eu não dou conta, assim, não dá para acompanhar tudo, né? E imagino que vocês sintam algo parecido. Não dá para a gente ler todos os jornais que a gente quer ler, as revistas que a gente quer ler, os livros, os vídeos, e vale filmes, séries e, enfim, programas que a gente quer assistir. Tem coisa demais hoje. Você entra no Netflix, eu vou salvando lá na minha lista de coisas para assistir as coisas que eu acho interessante. Não acaba, só aumenta a lista, né? Então, como é que a gente lida com esse mundo onde tem informação muito além do que a gente consegue consumir? Se a gente ficar o dia inteiro assistindo, o ano inteiro, a vida inteira consumindo o que tem por aí, a gente não vai dar conta, né?
Como é que a gente navega nesse mundo? Como é que a gente acha aquilo que é relevante? Como é que a gente encontra as pérolas no meio desse mundaréu de coisas que tem disponível? Como é que a gente acessa, assimila isso, faz bom uso dessas coisas? Esse é um desafio. Um outro desafio é que, apesar de ter informação para tudo, hoje a gente consegue, meu filho gosta de cozinhar, ele quer fazer uma receita nova, ele entra lá no YouTube, acha um vídeo e faz. Olha só, né? Outro dia a minha esposa derrubou o iPad, precisou trocar a tela, eu achei um vídeo, um roteirinho de como trocar, a gente comprou a tela, troquei, está funcionando, né? Ter informação disponível na rede é muito bom, mas ainda assim as pessoas, no final das contas, são a diferença, né? Então, por exemplo, lá na SBGC tem uma pessoa que cuida do administrativo financeiro. Há uns 3, 4 meses atrás, ela resolveu fazer uma mudança no escritório. Ela mexeu nos móveis, mexeu nas coisas lá e ficou muito bom. Ficou muito mais gostoso estar lá no escritório, né? A gente se via mais, a gente trocava, conversava mais e os projetos passaram a andar mais rápido. Mudança no layout. Agora, há pouco tempo, um mês atrás, uns 2 meses atrás, ela resolveu que a gente precisava mudar de escritório. A gente mudou de escritório há um mês atrás. Estamos no escritório novo. Agora, já diferente daquele que ela reorganizou. Ela abriu uma empresa com as amigas, comércio eletrônico, e aí ela começou a estudar um pouco de marketing digital, de comunicação, e começou a cuidar da nossa comunicação digital, comunicação em mídias sociais, começou a produzir campanhas. E são coisas que a gente não esperava dela. Ela cuidava do administrativo financeiro, né? Então, o que eu estou querendo ilustrar aqui? Que as pessoas são uma combinação de competências, de talentos. Cada pessoa tem uma combinação única de talentos, de competências. Elas não são caixinhas. E a gente usa mal os talentos e competências das pessoas. As pessoas sabem muito mais do que elas colocam ali, ou do que a gente pede para elas, né? Então, esse é outro desafio dessa era do conhecimento. Como é que a gente usa melhor esse talento, essas competências, esse conhecimento, essa experiência das pessoas? Como é que a gente acha as pessoas que podem fazer diferença no final do dia? Como é que a gente atrai e desenvolve e dá espaço para essas pessoas para fazer o melhor uso possível dos talentos e competências dessas pessoas? Esse é outro desafio que essa era do conhecimento traz. E a terceira e última coisa que eu queria lembrar é o surgimento desse negócio chamado inteligência coletiva, né? Com WhatsApp, redes sociais, Facebook, fóruns, enfim, a gente está interagindo muito mais. É muito mais fácil a gente conversar, é muito mais fácil a gente entrar em contato com as pessoas, muito mais fácil a gente colaborar, né? E o que acontece, né? Então, por exemplo, lá na SBGC a gente tem comunidades de prática, de profissionais de GC, profissionais que cuidam de projetos, programas de gestão do conhecimento. A gente começou em 2013 a fazer benchmarking de programas de GC. Como é que você faz GC? Como é que você faz? Como é que você faz? Aí tinha lá Promon, Sabesp, Metrô, Sebrae, e cada um contou o seu programa. E nesses 5 anos, a gente montou um modelo de referência em gestão do conhecimento, né? Para quem está começando agora, essas são as coisas principais que você precisa olhar. A gente montou um modelo de maturidade em gestão do conhecimento. As empresas mais maduras, elas estavam sentindo falta. Puxa, eu já faço isso. Que mais que eu preciso fazer? A gente montou um modelo de maturidade em gestão do conhecimento. Esse ano a gente está lançando um programa de avaliação de maturidade, né? E assim, são coisas que a gente fez juntos, né?
Só foi possível fazer isso porque a gente está trabalhando juntos. Porque a gente está trocando, a gente está compartilhando, a gente está construindo esse conhecimento juntos. Então, como é que a gente faz essa mágica, né, de criar essa colaboração e construir juntos, criar conhecimento juntos, né? E eu vou explorar um pouquinho isso aí também. Tá legal? Então são desafios que estão presentes, né? A gente está vivendo isso e como é que a gente lida com isso? Como é que a gente encontra melhor, usa melhor essa informação que está disponível? Como é que a gente usa melhor, acessa melhor o talento e as competências das pessoas? Como é que a gente constrói conhecimento colaborativamente, coletivamente? Gestão do conhecimento vai por aí, tá? Para a gente definir um pouco melhor, começar a alinhar o assunto da nossa conversa, vamos tentar encontrar uma definição de gestão do conhecimento. E aí eu vou fazer aquele exercício com vocês. Vou pedir para vocês pegarem uma folha de papel ou abrir um aplicativo de anotações no telefone e fazer uma lista rápida, 1 minutinho, com 5 a 10 conhecimentos seus. O que você sabe? Estou perguntando a vocês. A pergunta é, pessoal remoto também, tá? Faz uma listinha com o que você sabe. Tá? Aliás, deixa eu fazer diferente. Estou sentindo vocês aí. Que coisa estranha essa. Eu vou fazer do seguinte jeito. É um exercício que a gente chama de download. Tá? A gente vai fazer um download do conhecimento da sua cabeça. A gente tem 2 minutos. Você vai usar a sua banda para colocar o conhecimento que você tem aí. Tá? Só tem uma regrinha nesse exercício. Quando a gente começar, você põe a caneta no papel ou começa a escrever no celular e não para mais. Tudo bem? É só isso. E a pergunta é, o que você sabe? Coloca lá, coisa do trabalho, coisa pessoal, pode ser eu conheço planilha, eu conheço finanças, eu conheço orçamento, eu conheço gestão de pessoas, mas pode ser coisa pessoal também. Eu sei cozinhar, eu sei cuidar de criança, eu sei cuidar de cachorro, eu sei montar móveis, eu sei organizar festas, pode ser qualquer coisa. Tudo bem? Alguma dúvida? Podemos fazer? Então vamos lá. Começando, 2 minutinhos para vocês fazerem um download do conhecimento de vocês. Começa a escrever e não para. O que você sabe? Você que está acompanhando remoto, faz a lista também. Vamos ver se você tem uma banda larga ou uma banda estreita. Vamos ver quanto que sai nesses 2 minutos. Eu sei línguas, eu conheço lugares, conheço Europa, os Estados Unidos, Austrália, sei lá. O que você sabe? O que você conhece? Em que você é bom? Quando as pessoas te procuram. Ah, é? Eu conheço. Subiu a régua, né? Sei contar piada. Isso aí. Eu bebo bem. Faço um churrasco excelente. Tudo bem? Deu? Vamos lá, mais 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Deu? Quem preencheu a folha toda? Alguém virou a folha? Não? 7. Quem fez mais de 10? Mais de 10?
Mais de 10, 2, 3, 4, 5 pessoas, 6, 7, 8, 9 pessoas com mais de 10. 11. Legal. Mais que 5. Mais que 5. Tá. O resto eu estou imaginando que fez menos que 5. E aí, gente, fácil ou difícil? O que vocês acharam? Difícil? Foi difícil fazer? Por que é difícil? O tempo era curto? O pessoal achou difícil porque o tempo é curto. Puxa, 2 minutos dá para escrever, dá para encher a folha, gente. É complicado parar para pensar. A gente faz no automático, né? E aí a gente nem se dá conta do que sabe. Isso é uma característica importante do conhecimento. Bem legal o que você falou. A gente só se dá conta do que sabe quando usa. Né? Se a gente não usa, a gente até sabe, né? Mas fica lá. E uma das coisas que a gente faz em gestão do conhecimento é: o pessoal está se aposentando, está saindo da organização, agora conta tudo que você sabe. Como assim conta tudo que eu sei? Não vem nada, porque é difícil. Muitas vezes a gente não se dá conta do que sabe. Né? A gente faz no automático. Quando precisa, o conhecimento está lá. Né? Quer comentar alguma coisa? Não? Tudo bem? Vou fazer uma próxima etapa do exercício. O exercício não acabou. Dá uma olhada nessa lista e pensa nessa questão. Quanto vale o que você sabe? Dá uma olhada nessa lista, o pessoal remoto, dá uma olhada na lista. Quanto vale o seu conhecimento? Quanto vale o que você sabe? Vale muito ou vale pouco? Você está contente com o valor do seu conhecimento? E aí? Quanto vale o nosso conhecimento? É fácil dizer? Vale o que eu consigo transmitir e o que as pessoas assimilarem. Outra coisa interessante em relação a conhecimento. O conhecimento que eu guardo lá e não uso e não conto para ninguém, qual que é a utilidade dele? Qual que é o valor dele? Se eu não ponho o conhecimento para circular, qual é o valor dele? Né? Conhecimento na gaveta, quanto ele vale? Isso é uma coisa que eu trabalho bastante. Assim, eu tendo a acreditar que o conhecimento vale mais quanto mais ele circula e quanto mais impacto ele tem. A espiral do conhecimento. Quanto mais útil ele for, quanto mais utilizado ele for, mais valioso é. Dificuldades com a pergunta? Tranquilo? Fala de valores. Eu acho que o meu conhecimento é importante se eu atingo as pessoas. Às vezes tu vai achar que porque tu tivesse um benefício financeiro ou porque tu atingisse um propósito de vida. Então fala de escala de valores pessoais. Valor ou coletivos. Ou coletivo. Quanto vale o conhecimento? O que é valor? É relativo, né? A gente vive numa sociedade que dá muita ênfase para o valor econômico, né? Então ele vale se eu consigo gerar receita, ganhar dinheiro com isso, mas será que é só isso? Né? Será que se uma vida se tornar melhor porque eu usei esse conhecimento, eu gerei valor? Né? Então... Um contexto... eu vou pedir sustentabilidade. Sustentabilidade, né? Tá. Não deter o conhecimento para si
não deter o conhecimento para si, mas fazer com que ele circule cada vez mais, facilitando as vidas de outras pessoas que não detêm, talvez, essa informação, né? É isso aí. Sustentabilidade, você quer falar alguma coisa? Quanto vale para quem? Quanto vale para quem? Para quem? Quem que eu vou levar em conta? Para quem que eu preciso perguntar isso? Para o meu chefe? Para a sociedade? Para o meu parceiro? Para o meu cônjuge? Para os meus filhos? Para a minha família? Para quem que eu tenho que perguntar o valor ou o que é valor? Né? E aí tem escolhas também, né? Quem são as pessoas relevantes na minha rede? Enfim, não é fácil responder essa pergunta também, né? Mas é uma reflexão para a gente. A gente fala que na era do conhecimento, o conhecimento é um recurso valioso. O conhecimento é um ativo, e é verdade. Cada vez mais o conhecimento agrega valor e as coisas que a gente compra têm conhecimento. Quando a gente compra um celular, quando a gente compra um carro, quando a gente compra um eletrodoméstico, tem tecnologia, tem pesquisa, desenvolvimento, tem conhecimento lá, né? Mas não é só isso, né? Então, essa pergunta sobre o que é valor é relevante para a gente também. E a última é, como é que você cuida dessa lista de conhecimentos? Como é que você cuida dos seus conhecimentos? O seu conhecimento ele pode ter valor para você, tá? Pode ser que aquele conhecimento... Eu gosto de história. História do Japão. Gente, o que eu vou fazer com esse conhecimento? Eu não sou professor de história, não. Enfim, vivo no Brasil. Mas aquilo me dá uma satisfação de conhecer minhas origens, né? Será que isso tem valor? Enfim. Como é que você cuida do conhecimento que tem valor para você, para sua família, para a sociedade, para a sua organização? Como é que você cuida? O que você faz? Vem assistir uma palestra de gestão do conhecimento. Né? Faz curso, estuda, conversa com as pessoas. Então, por aí. Gestão do conhecimento são métodos, processos, técnicas para cuidar do conhecimento. Como é que a gente cuida melhor do conhecimento? Como é que a gente faz um uso mais efetivo do conhecimento? Tá? E como é que a gente identifica o conhecimento? Porque o conhecimento está lá, mas a gente não se dá muita conta, né, de que o conhecimento está lá. Como é que eu identifico o conhecimento relevante? Como é que eu avalio a importância, o impacto daquele conhecimento? Como é que eu capturo, organizo, dissemino, compartilho, tá bom? Ali a gente fala de gestão intencional de processos de conhecimento, porque na verdade a gente faz isso o tempo todo. Quando a gente assiste uma palestra, a gente está adquirindo conhecimento ou compartilhando. Quando a gente conversa com alguém no cafezinho sobre um projeto, a gente está compartilhando conhecimento. Quando a gente lê um livro e assim por diante. A gente faz o tempo todo. O que acontece é que a gente precisa fazer isso de forma mais intencional, mais sistemática, mais consistente. Da mesma forma como no começo da era industrial a gente tinha artesãos, e a gente criou a linha de montagem, né, para fazer de forma mais efetiva. Gestão do conhecimento vai mais ou menos nessa direção. Como é que a gente trabalha o conhecimento de forma mais efetiva? Tudo bom? Tudo bem? E agora, como é que a gente faz gestão do conhecimento? Né? Eu vou usar aquelas tendências para a gente conversar sobre algumas práticas de gestão do conhecimento. Uma grande dificuldade da gestão do conhecimento é que o conhecimento é um negócio esquisito. O que é o conhecimento, né? O conhecimento é um negócio maleável, assim, multifacetado. Ele é muitas coisas. A gente pode entender conhecimento como informação. Informação, conteúdo registrado. Um livro é conhecimento, um filme é conhecimento. Um relatório, uma planilha tem conhecimento.
Tá? Como é que a gente cuida desse conhecimento que está registrado, documentado, disponível para a gente manusear, circular? E aí uma sutileza para a gente explorar, né? Se alguém já viu uma palestra minha, já deve ter, a Cláudia já viu isso, né? Mas para quem não viu ainda, é uma diferença essencial para a gente falar de gestão do conhecimento. Se eu pego o conhecimento que está num livro e o conhecimento do autor desse livro, qual que é melhor? Pessoal remoto, anota. Qual que você acha melhor? O conhecimento do livro ou o conhecimento do autor do livro? Qual você prefere? Quem prefere o livro? Levanta a mão. Quem prefere o autor? Mais gente. Mais gente parece que prefere o autor. Quem prefere o autor? Por que prefere o autor? Bem rápido. Livro é um objeto. E as pessoas são dinâmicas, então elas detêm o conhecimento e é muito mais fácil assimilar, às vezes, uma pessoa falando do que tu interpretar um livro. Tá, o livro é estático, morto, vamos dizer assim. Sim, a pessoa é dinâmica. Explícito. O livro é o conhecimento explícito e lá está o conhecimento tácito. Eu converso com ela, interajo, tiro minhas dúvidas e aprendo mais rápido. O que mais? Quem prefere o autor? Por que prefere o autor? Ali atrás, você pode ajudar a gente? O autor, porque ele tem muito mais conhecimento do que está contido ali naquele livro. Talvez ele escreveu alguns dos conhecimentos, mas ele sabe muito mais do que aquilo. O livro é um pedaço do que ele sabe. Tem um especialista em gestão do conhecimento que fala que a gente sabe muito mais do que fala. Concordam? Eu sei muito mais do que eu conto para as pessoas. E a gente fala muito mais do que a gente escreve. Faz sentido? De tudo aquilo que a gente fala, conversa e troca, e aquilo que a gente escreve. Então, olha só essa diferença de proporção. O que tem no livro é um pedaço muito pequeno do conhecimento que ele tem. E assim é na vida. Apesar de a gente estar afundado em informação, o que a humanidade sabe é muito maior do que está registrado. Olha que doido. A gente não dá conta nem do que está documentado. Como é que a gente acessa o resto? Tá, quem prefere o livro? Por que prefere o livro? O microfone, por favor, para o pessoal remoto acompanhar. Eu me baseei na pergunta de qual conhecimento é melhor e não maior. Ok. E talvez o livro seja uma forma dele ter expressado de forma mais organizada ou em determinado momento esse conhecimento. Ele teve que estruturar, ele teve que se organizar para escrever o livro, né? Tá lá, a introdução, talvez capítulo 1, esse conhecimento capítulo esteja 2. mais bem organizado, expresso na expressão dele no livro. Faz sentido, né? Apesar de eu poder conversar com o autor, e eu conversei com o Nonaka, participei de palestras dele, ele é brilhante, mas ele não é muito didático. Que ele não me ouça. Mas o livro está organizadinho, né? Que mais? Eu acho que o livro está acessível para mim, o autor não. Verdade. O livro eu carrego para onde eu quiser, leio a posso ir na hora banca que eu e quiser. comprar, Não mas posso o ligar autor, para ela. Eu nem sabia quem era. Mandar um WhatsApp. E aí, Nonaka, o que você... Tive uma ideia. À noite tudo bem, que lá é de dia. Então, ele é mais acessível. Ele é mais barato, né? Porque você compra lá 100 livros, distribui para o pessoal, e o pessoal empresta, né? Então é mais fácil de circular o conhecimento na forma de livro. Vocês percebem? Claro que não tem melhor ou pior, mas é isso que eu queria chamar a atenção. O que é bom num formato, o que é bom em outro formato? O livro, ele é mais acessível, ele está mais estruturado, ele circula mais rápido, ele é mais permanente. Nonaka está velhinho, né? Daqui a pouco, quem não conversou, não vai conversar mais com ele, né? Por outro lado, a riqueza da conversa, quando eu fui para lá fazer o doutorado, eu li tudo que eu encontrei dele. Achei que estava
Está arrasando. No primeiro seminário lá, eles começaram a discutir o Ba, é um conceito lá da teoria. Gente, o que é isso? Não entendi nada. Né? Então tem uma sutileza, tem um entendimento muito mais profundo do que... Talvez ele não tenha conseguido se expressar bem no livro, ou talvez a falha seja aqui mesmo. Eu não entendi o que ele escreveu lá. Né? Mas conversando a gente tira a dúvida, a gente entende melhor. Tudo bem? A gente... Muito conhecimento que não é válido. Tem muito conhecimento que é palpite. Isso tem a ver com o comentário do colega, mas será que eu sou bom naquilo? Será que eu tenho esse conhecimento mesmo? Né? Quão bom é esse conhecimento que eu tenho? Quão bom é o conhecimento que está nesse livro? Isso aí é outra questão, né? A qualidade do conhecimento. Ou da cabeça da pessoa. Vale para um, tanto para um quanto para o outro, né? Essa diferença é a diferença entre conhecimento tácito e explícito. A gente usa muito isso em gestão do conhecimento, tá? É a principal conceito que a gente precisa entender. Conhecimento explícito é esse que está mais registrado, documentado, ele circula mais fácil, às vezes ele é mais fácil de entender, porque justamente ele está lá explicadinho, né? É só ler e assimilar. Por outro lado, aquele conhecimento do autor é o que a gente chama de conhecimento tácito. É uma experiência, é um entendimento das coisas, né? É uma compreensão da relação entre as coisas que é difícil pôr no livro, é difícil explicar, é difícil pôr em palavras. Tá? Esse conhecimento é mais difícil acessar. Ou, para cada um desses tipos, a gente trabalha de um jeito. Essa é a ideia, tá bom? A gente vai, nessa abundância da informação, a gente está lidando mais com esse conhecimento explícito aqui. Tá? E uma coisa que ajuda bastante a lidar com esse conhecimento explícito é um negócio que o pessoal de ciência da informação chama de competência informacional. Assim como hoje todo mundo sabe ler e escrever, praticamente todo mundo sabe ler e escrever, nessa era do conhecimento a gente precisa ter competência informacional. Em inglês é literacy, é alfabetização informacional, alguma coisa assim. O que é isso? É você conseguir acessar e navegar pela informação com proficiência, né? De forma bem simplificada. Como é que eu acesso conhecimento relevante? Como é que eu encontro conhecimento relevante, acesso, assimilo, avalio? Hoje em dia tem fake news, tem coisas duvidosas, né? Todo mundo já recebeu mensagem no WhatsApp que no fim já era bobagem, né? Como é que a gente filtra a qualidade da informação? Porque da mesma forma, está mais fácil produzir conteúdo. Qualquer um pode postar no Facebook, qualquer um pode postar um vídeo no YouTube. Isso é bom e é ruim, né? Porque todo mundo pode falar, todo mundo pode se expressar, mas a qualidade começa a variar mais, né? Como é que a gente organiza essa informação? Como é que a gente classifica as coisas, dá uma ordem naquilo? Deixa eu dar um exemplo aqui. Há umas 2 semanas eu dei uma palestra sobre inteligência artificial na Federal de São Carlos. Me chamaram para dar essa palestra. É um tema que eu gosto, mas que eu vim acompanhando mais como curioso. Assim. Não sou um especialista em inteligência artificial, né? E, enfim, aceitei. E o que eu acabei falando naquela palestra foram muitas das coisas que eu falei, foram coisas que eu aprendi no mês anterior. Né? Não eram coisas do doutorado, de uma pesquisa, coisas que eu aprendi preparando a palestra. Da onde veio esse conhecimento? Né? Então eu acompanho algumas coisas. Tem um site chamado Medium, que é um site de blogs. Tem blogueiros que escrevem, só que eles têm um foco, uma ênfase em qualidade, a qualidade da postagem. Né? Eles querem ter uma qualidade de revista, uma qualidade editorial equivalente, né? Mas aberto
para o público que queira produzir. Eu acompanho, tem um aplicativo chamado Flipboard. Alguém usa? Você escolhe umas revistas lá e acompanha uma variedade grande de revistas e lê ali. Eu acompanho lá uma revista que chama Fast Company, sobre empreendedorismo, inovação. Acompanho a MIT Technology Review, do MIT, Época Negócios, Valor Econômico, algumas fontes de informação que eu acho relevantes, que tem uma qualidade boa. Tem um site chamado Quora, alguém conhece? De perguntas e respostas. Quora. Q-U-O-R-A. É um site de perguntas e respostas. Você tem alguma pergunta, você põe. Se você quer responder, contribui com o seu conhecimento, você vai lá e responde. Também, eles prezam pela qualidade das respostas. E hoje, o site em inglês do Quora tem uma qualidade muito boa, impressionante. Então, são coisas que eu acompanho, e aí eu resgatei essas coisas, né? Eu uso um aplicativo chamado Pocket, que é tipo um bookmark, a página de bookmarks do navegador. Você vê um negócio legal, você salva no Pocket. Ele faz uma cópia, ele baixa lá e depois você consegue ler. Então eu tinha lá no meu Pocket mais de 2 anos de artigos que eu encontrei, achei interessante e falei, um dia eu vou ler. Foi preciso a palestra lá da Federal de São Carlos para eu efetivamente ler aqueles artigos. Mas estava lá, alguns artigos selecionados ao longo de 2 anos para eu dar uma olhada. Comecei a vasculhar esse conteúdo, comecei a mapear o terreno. Eu percebi que tem várias tribos de inteligência artificial. Inteligência artificial não é uma coisa só, tem várias abordagens. Eu percebi que tem algumas abordagens muito promissoras, redes neurais. Tem um negócio chamado Deep Learning, aprendizagem profunda, que está trazendo avanços significativos em inteligência artificial. Eu aprendi que tem vários métodos para você treinar redes neurais, e a palavra é treinar. Você não programa redes. Tudo bem, você tem que programar a rede inicial, mas depois você tem que treinar essa rede. E você pode treinar de forma supervisionada, não supervisionada, ou você pode deixar ele criar coisas. Enfim, lendo essa variedade de coisas, eu fui identificando temas-chave. Eu fui agrupando as coisas. Opa, esse autor é dessa linha, esse autor é daquela. Esse aqui está falando de conceitos. Esse aqui está falando de métodos, de abordagem. Isso aqui está falando de aplicações. Aplicações em saúde, aplicações em educação, aplicações em entretenimento, aplicações em seguros e assim por diante, né? E organizando essa informação, eu consegui ter uma visão geral das coisas. E cada coisa que eu leio hoje, eu assimilo muito mais rápido. Eu gasto menos energia lendo as coisas porque eu tenho esse mapa. Um mapa da área de inteligência artificial. E, ao fazer a apresentação, eu pensei num público acadêmico, era um encontro acadêmico, era um assunto novo, então não era um assunto para pesquisadores da área de inteligência artificial. Eu trouxe uma visão panorâmica, e eu me concentrei nos impactos, tanto impactos para os pesquisadores, tanto em termos de temas de pesquisa, que novos temas de pesquisa a gente precisa prestar atenção, como no método de pesquisa. Os métodos de pesquisa vão mudar com essas coisas. A forma como a gente faz pesquisa científica vai mudar com essas coisas, né? Então, isso é competência informacional. É você conseguir encontrar informação. E uma das coisas que a gente precisa exercitar é buscar informação. Eu acho impressionante como os jovens têm uma propensão a buscar informação muito grande, né?
A gente está em reunião assim, tem gente com mais idade, tem gente mais nova, a gente fala sobre um assunto diferente, blockchain. O pessoal novo já faz uma busca, já procura o que é, já acha uns sites e já contribui para a reunião. Né? Então, a primeira coisa é a gente precisa se dar conta de que tem coisa lá. Não fica esperando, vai lá, vai atrás que tem em algum lugar. Tá? Você tem que mapear essas fontes. Quais são as fontes? Eu tenho lá os meus bookmarks, as minhas fontes boas que eu consulto. Quais são as fontes boas para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia, fontes que têm coisa relevante, né? Como é que eu organizo esses assuntos-chave, né? Quais são as caixinhas, as gavetas que eu preciso ter, tá? E assim por diante. E como é que eu faço uso dessa informação? Não adianta só ler e assimilar, mas eu tenho que botar essa informação, esse conhecimento para circular, tá? Então, algumas coisas que a gente usa: inteligência empresarial, a inteligência competitiva, é uma área próxima da gestão do conhecimento que tem uma série de técnicas, em essência, para fazer isso. Achar fontes de informação relevante, acessar essas fontes de informação relevante, analisar e gerar insights. Como é que a gente faz isso? Tá? É isso que a gente precisa desenvolver. Tudo ligado hoje a pessoa. Tipo, tem que ter o chá, conhecimentos, habilidades, atitude, para poder desenvolver todo esse conhecimento, entendeu? Isso. Então, essa relação aí, ela tem que ser contínua para poder desenvolver isso. Seria isso, mais ou menos, que... Sim. O que eu estou defendendo aqui é que... Vocês conseguem imaginar a vida de alguém que não sabe ler hoje? Deve ser difícil. A gente nem se dá conta porque a gente sabe ler. A gente lê placa, a gente lê notícia, né? Daqui a muito pouco tempo vai ser essa sensação. Quem não tiver essa competência informacional vai ser o equivalente a quem não sabe ler. Não vai conseguir navegar nesse mundo de informação. A gente tem que aumentar a nossa banda, a nossa capacidade de acessar e assimilar a informação. É uma competência nova, mas é uma competência que eu acredito que é tão básica quanto saber ler foi no século passado. Tá bom? Mapeamento de conhecimentos. Tem técnicas para a gente mapear conhecimento, agrupar, agregar, identificar conhecimentos relevantes, organizar isso. Tá legal? Uma coisa simples que a gente usa são mapas mentais. Mapas mentais nada mais é do que você identificar os assuntos-chave, palavras-chave e colocar o que é parecido, o que é próximo junto. E tentar explicar a relação entre eles. Né? Então, conhecimento, informação, sabedoria, está próximo. E aí, por aí vai, tá? Tem formas diferentes de organizar, mas o recado é que a gente precisa exercitar, fazer mapas de conhecimento. Outra coisa que eu tenho usado bastante é comunicação visual. Hoje em dia, tem muita informação e as pessoas têm pouco tempo. E elas têm pouca atenção. A gente precisa colocar a coisa mais rápido, de forma mais imediata. E a linguagem visual, ela tem isso, ela tem essa qualidade. A gente consegue passar muita coisa de forma intuitiva. Imagina se a gente tivesse que ler sobre gestão do conhecimento. Com uma imagem, a gente consegue representar os elementos essenciais, tá bom? E aqui estão alguns exemplos, né, de linguagem visual. Está sendo bastante usado para a gente facilitar a comunicação e muitas vezes facilitar o entendimento. Porque ao fazer alguma coisa assim, a gente está organizando o nosso entendimento. A gente está organizando o que a gente colocaria no livro. Tá bom? Então, com isso, a gente tem uma comunicação mais efetiva.
Segunda coisa, conhecimento como expertise, como competência, como talento. É aquele conhecimento tácito, tá? Então, competência informacional funciona bem para conhecimento explícito, que está registrado. E o conhecimento que não está registrado, como é que a gente trabalha com ele? Aí tem uma nova provocação aqui, que eu faço para vocês. Ali tem um pesquisador, Ikujiro Nonaka é um grande guru da área de gestão do conhecimento e de gestão como um todo, né? Ele foi citado pela Forbes, se não me engano, como um dos 50 especialistas em gestão mais influentes do mundo. E do outro lado tem o Bill Gates, que nem terminou a faculdade, né? Um coitado. Quem vocês acham que conhece mais gestão? Com certeza estudaria o que ele, e com o conhecimento tácito que tem dentro dele, de empreendedor, disso, daquilo, ele desenvolveu a sua marca lá, a Microsoft e tal, e eu acho que isso aí os dois teriam esse entendimento aí. Os dois entendem de gestão. O que eu estou buscando aí qual é a diferença? Que no meu modo de pensar, né? O Japinha lá, ele tem esse conhecimento tácito dentro dele, ele estudou, ele é um pesquisador. Ele estudou, ele é pesquisador. O Nonaka é pesquisador. E o outro não, o outro é empreendedor, é bem diferente. Ele é empreendedor, ele sabe fazer. Sabe fazer. Ele sabe na prática. Isso. Exatamente, gente. É isso que eu queria explorar. Tem um conhecimento que é mais teórico, é mais conceitual, é mais voltado para o entendimento das coisas. O conhecimento que o Nonaka tem sobre gestão é para explicar por que uma empresa é bem sucedida e a outra não. Ele consegue explicar, mas se você dá uma empresa na mão dele, perdeu o dinheiro. Né? Já o Bill Gates, hoje não, né? Mas talvez alguém que tem o conhecimento prático, se você pede para ele explicar, muitas vezes ele não consegue dizer por quê as coisas funcionam do jeito que funcionam, mas ele sabe fazer. Ele sabe liderar, ele sabe desenhar estratégia, ele sabe comprar a empresa, ele sabe formar equipe, ele sabe vender produto, ele sabe ganhar dinheiro. Né? É um conhecimento mais prático. Tá? O filósofo Gilbert Ryle chama de saber que e saber como. Saber tem mais a ver com entender as coisas. É um saber que é composto de conceitos, de modelos, teorias. Como é que a gente adquire esse conhecimento? Estudando, lendo, refletindo, assistindo palestra. Tá? O outro conhecimento é um conhecimento para fazer, para usar. Esse conhecimento ele é composto de habilidades, competências. É o H do chá. Para quem é de gestão de pessoas, conhece gestão por competências, o C está aqui e o H está lá. Tudo bem? Em gestão do conhecimento, a gente trabalha os dois. Tá bom? E aquele conhecimento, como é que eu adquiro aquele conhecimento? Fazendo. Tá? Como é que eu aprendo a falar línguas? Falando. Posso estudar? Posso. Mas eu só vou falar falando. Tá? Como é que eu aprendo a andar de bicicleta? Estudando física? Não, subindo na bicicleta e pedalando. Essa é a ideia, tá bom? Da mesma forma como tácito você trabalha de um jeito, o explícito você trabalha de um jeito e o tácito você trabalha de outro, saber que você trabalha de um jeito, saber como você trabalha de outro, tá bom? Essa é a ideia. E aí, uma confusão comum puxa, o saber que, o saber teórico, ele é mais explícito. Porque é mais fácil escrever livro, é mais fácil escrever teoria, né? E o saber como é mais tácito. Porque é difícil explicar, puxa, você é um bom líder, você sabe liderar? Eu sei liderar, explica. É difícil explicar, né? Geralmente o saber como, você mostra o conhecimento no uso. Você mostra que você sabe falar italiano falando.
Não adianta explicar que você sabe as regras da sintaxe do italiano, né? Você mostra que você sabe. Agora, os dois têm tácito explícito, tá? Tanto o saber que como o saber como podem ser registrados. Eu posso fazer um relatório, eu posso escrever um documento, um texto, posso fazer uma apresentação com o meu entendimento sobre gestão do conhecimento. Agora, eu posso fazer um roteiro, um passo a passo sobre como fazer diagnóstico de gestão do conhecimento, como implementar gestão do conhecimento. Tudo bem? Dá para explicitar tanto saber que como saber como. Tá? E os dois têm um aspecto tácito. E o interessante aqui é que assim tem... Aqui é mais difícil separar, porque você vai lá no dicionário e procura os termos. Expertise serve para os dois. Perícia serve para os dois. Sabedoria cabe mais lá em cima. Entendimento profundo das coisas. Virtuosismo, aquele tocador de piano, jogador de futebol que joga muito bem. É um virtuoso. O saber como dele é muito bom. Tudo bem? É um saber tácito que ele domina com maestria. Tá legal? Aí o que acontece aqui? Vamos entrar em gestão do conhecimento. Como é que a gente faz gestão do conhecimento? Geralmente, outra coisa que eu queria explorar são os níveis de competência. Quando que eu posso dizer que eu sei alguma coisa? Né? Então, grosso modo, tem um nível aprendiz, quando eu estou começando. Nível profissional, eu tenho um desempenho bom o suficiente. Eu conheço bem o suficiente um assunto. E o especialista é aquele que conhece acima da média. Conhece mais que a maioria das pessoas. Tudo bem? Grosso modo. Em geral, você ajuda o aprendiz a aprender com conhecimento explícito. Você dá um livro, você dá um texto, você dá um artigo, você dá um guia, um roteiro, um passo a passo. Você dá para ele faz. Ah, como é que eu faço um lançamento? Como é que eu faço um projeto? Tem lá um passo a passo, ele segue, ele faz alguma coisa. Tá legal? O que acontece com o tempo? Com o estudo, saber que, e com a prática, saber como, ele começa a internalizar aquele guia, aquela receita de pudim que eu nunca tinha feito. Eu fiz uma vez, ficou ruim. Fiz outra, ficou menos ruim. E depois de 10, 15 vezes, ela começou a ficar decente. Na 20ª, está boa o suficiente. Eu começo a internalizar a ponto de não precisar da receita mais. Tudo bem? Aí começa a ficar tácito. Eu entendo do fogo, do ovo, do leite, do tempo das coisas. Eu sei combinar no tempo certo, do jeito certo, mexer com... E fica bom. Eu trabalho tanto o entendimento como a competência, a habilidade de fazer, internalizo e vou ficando bom. Tá legal? O chefe, ele está nesse ponto aqui. Ele faz pudim, ele faz comida francesa, faz massa, faz peixe, faz... Eu só sei fazer pudim. Tudo bem? O que acontece? O profissional, ele domina o básico. O básico não, um pouco mais que o básico, mas aquilo que é comum a 80% das situações. As exceções, as complicações, só vêm com a experiência, com a vivência. Depois de ter resolvido muito problema, de ter feito muita coisa errada, eu vou aprendendo, eu vou entendendo e eu vou ficando expert, especialista. Tá legal? Então, aqui eu faço gestão do conhecimento documentando as coisas. Aí eu ajudo a pessoa a internalizar para ela ficar boa na média. E se eu quiser que ela fique lá, o que eu tenho que fazer? Chegar lá no nível do especialista. Espero. Não sei. O que eu posso fazer? Vamos lá. Agora eu estou checando se o que eu estou falando aqui está fazendo sentido. Praticar.
Praticar uma coisa. Praticar, praticar, praticar. Como é que um médico aprende a fazer diagnóstico? Praticando, praticando, fazendo residência e fazendo diagnóstico, fazendo exame, lendo, interpretando. Muita prática. E estudo, reflexão, para entender as coisas. Fiz um negócio e não deu certo. Por que que não deu certo? Onde eu errei? Reflexão. Tudo bem? Muito estudo, muita reflexão, prática, prática, prática. Aí eu vou ficando bom ali. Então eu faço gestão do conhecimento diferente dependendo de onde eu quero trabalhar. Tá legal? Essa aqui, esse é o modelo do Nonaka, o coração do modelo do Nonaka. A gente chama de ciclo SESI, são as iniciativas de socialização, externalização, combinação e internalização. Ele brinca com os conceitos de conhecimento tácito explícito. Você pode fazer o conhecimento circular na forma tácita, sem precisar registrar. Você pode pegar o conhecimento tácito e explicitar, registrar, e trabalhar com ele registrado. Você pode pegar conhecimento que já está documentado e recombinar, criar alguma coisa nova com base no que já está explicitado. Ou eu posso pegar o que está explicitado e internalizar. Pegar um guia passo a passo e aprender para valer sem precisar consultar mais. Ou entender um livro de verdade. É a internalização, tá? E aí a gente tem práticas para trabalhar nesses mundos. Então, por exemplo, para trabalhar nesse mundo mais explícito, a gente tem, por exemplo, lições aprendidas. A Vale Mineradora Siderúrgica faz projetos de construção de minas, de usinas, e eles trabalham com lições aprendidas. Nos projetos, nos grandes empreendimentos, a cada mudança de etapa, né, cada nova etapa, o pessoal para e pergunta o que funcionou, o que não funcionou, o que a gente precisa repetir, o que a gente precisa mudar, fazer diferente. Lições aprendidas. Registro para não errar de novo, a mesma coisa. Ou para repetir algo que eu não sabia, deu certo, aprendi, vou fazer de novo, vou fazer sempre, agora. Né? Boas práticas. Bastante gente faz boas práticas. Qual que é o exemplo que eu tinha pensado mesmo? Deixa eu usar meu conhecimento explícito, minha colinha. TRF1. Obrigado. TRF1 implantou um programa de boas práticas, onde ele consulta as sessões, as áreas, meio. Como que você faz orçamento, como é que você faz contratação, como é que você faz a gestão judicial e assim por diante. O pessoal coleta boas práticas e compartilha para que o que uma sessão descobriu um jeito legal de fazer alguma coisa, a outra também faça. Tá? Simples assim. Tá? Guia passo a passo. A Sabesp faz padronização de procedimentos. A Sabesp é a Companhia de Saneamento de São Paulo. Ela está no estado todo. Tem unidades que têm uma grande autonomia e eles estão trabalhando na padronização dos procedimentos. E tem lá guias de como instalar relógio, guias de como fazer manutenção de bombas, guias de como fazer o tratamento da água e assim por diante. Simples assim, gente. Tá? Perguntas e respostas. A gente viu esta semana uma palestra de uma escola chamada Sampo, Escola de Negócios. Eles estão usando o Watson, aquele sistema lá da IBM, para trabalhar com perguntas frequentes. Quais são as dúvidas mais frequentes de contabilidade, de gestão financeira? Quais são as dúvidas mais frequentes de gestão estratégica? Eles estão com 4 disciplinas, contabilidade, estratégia, inovação e criatividade e esqueci a 4ª. Tá? Então eles mapearam as perguntas frequentes e têm as respostas dessas perguntas frequentes. Bradesco está fazendo a mesma coisa com atendimento ao cliente pessoa jurídica. Perguntas frequentes, agilizar o encontro da resposta.
Então, eu procuro explicitar o conhecimento, registrar o conhecimento, e o conhecimento explicitado é mais fácil de multiplicar, de disseminar, de dar acesso, ok? E o conhecimento tácito, como é que a gente trabalha? Tem um negócio chamado comunidades de prática. Quem que eu tinha escolhido aqui? TCU, Tribunal de Contas da União. Tem comunidades de auditores da área de infraestrutura. Tem comunidades de auditores da área de educação. Tem um negócio chamado tomada de contas especial, que eu não sei o que é. Mas tem uma comunidade de tomada de contas especial. E esses auditores trabalham no mesmo tipo de projeto, e eles têm muita coisa para trocar. Então eles conversam, trocam figurinhas. Você estava falando da conciliação, né? Dos centros de conciliação. É um exemplo de comunidade que pode funcionar muito bem. As pessoas que fazem uma coisa semelhante, uma prática, que tem uma prática comum, aprendem umas com as outras. Às vezes a gente documenta, às vezes não precisa. Às vezes a gente conversa e aprende juntos, né? Aprendizado por observação. A Atlas Schindler fabrica elevadores. Então eles têm técnicos que são muito bons, muito experientes. Eles colocam técnicos mais novos, mais júniores, para andar em dupla. Os técnicos andam em dupla e o técnico mais novo vai aprendendo a fazer diagnóstico, a fazer conserto com o técnico mais experiente, até o ponto em que ele consegue andar sozinho. Simples, né, gente? Gestão do conhecimento, vocês podem pensar, pô, mas isso aí a gente já faz. Cadê a novidade, né? Páginas amarelas. Páginas amarelas, aqui o pessoal mais antigo vai entregar a idade. É aquele livrinho que tinha lá os fornecedores de serviços, quem faz serviço elétrico, conserto, não sei mais o que. É a mesma ideia, é um catálogo de especialistas. Então a Embraer, por exemplo, eles têm referenciais técnicos, que são os caras que dominam acabamento, materiais de acabamento, sistemas de navegação, motores, a parte elétrica e assim por diante. Eles têm um mapa de prontidão que tem todos os engenheiros, as competências deles, e com esse mapa de prontidão a Embraer consegue avaliar se ela consegue entrar num projeto ou não. Se aquele projeto pede algumas competências que não estão no mapa de prontidão, a Embraer já sabe, puxa vida, não preciso trazer essa competência de fora, né? Para que a gente usa isso? Em consultoria, a gente usa para montar a equipe de projeto, por exemplo. Ou para resolver problema. Tem um problema, eu preciso de um especialista em orçamento, em compras de determinado tipo. Quem sabe? Como é que eu acho essa pessoa que sabe? O catálogo. Headhunters, você falou headhunters. Não exatamente, porque o headhunter, os headhunters conhecem gente boa, mas em geral para contratar, para contratação, né? Contratar gente no mercado. Páginas amarelas, em geral, é interno à organização. A gente faz um mapa de especialistas internos, para quando eu tiver um problema num determinado assunto, eu acho a pessoa rápido. Tá bom? Mentoria, eu peguei aqui o programa da Petrobras, por exemplo. A Petrobras, como muitas empresas públicas, teve um período de contratação, ficou 10, 15 anos sem contratar e passou a contratar de novo. Então ficou uma lacuna ali de experiência muito grande. Eles têm 2 públicos lá na Petrobras. O pessoal muito experiente, com 20, 30, 40 anos de casa, e o pessoal com 10, 15 anos, né? Como é que eu transfiro a experiência, a vivência desse pessoal para o pessoal mais novo? E aí é conhecimento técnico, é conhecimento sobre a cultura, a gestão da organização, o jeito de fazer as coisas aqui na nossa casa. Tem conhecimento de rede de relacionamento. Quando você precisa resolver um negócio, com quem que você fala? São coisas que não estão no papel, que não está no guia, que não está no manual. Eles trabalham com mentoria. Pega um cara muito experiente, bota um mentorado ali, tem um programa, lá na Petrobras o programa pede uma entrega,
né? Um projeto, eu não me lembro se são 6 meses ou 1 ano, o mentorado tem que fazer um projeto de desenvolvimento de produto, de melhoria de processo, enfim, alguma coisa assim. E aí o mentor ajuda ele a fazer isso, tá legal? É um jeito de você trabalhar a circulação do conhecimento tácito, tá legal? Então é isso, gente. Gestão do conhecimento é você entender como é que funciona o conhecimento que você está querendo trabalhar e você encontrar as práticas adequadas. Tá legal? Aqui tem um pouco mais de detalhes, lições aprendidas. Basicamente o que a gente precisa é fazer um encontro onde a gente chama o pessoal que tocou um projeto, que organizou um evento, que aprendeu alguma coisa e a gente pede para ele contar. Né? Isso aqui é um exemplo de roteiro. O que você esperava que acontecesse? O que efetivamente aconteceu? E isso que aconteceu diferente. Por que aconteceu desse jeito? O que você faria diferente? O que você repetiria? Dá para fazer isso presencialmente, numa reunião, dá para fazer isso num formulário. Bota o formulário e pede para as pessoas. A validação disso, a qualidade desse conhecimento. Dá para você deixar aberto ou dá para você fazer um filtro. Você bota especialistas que vão validar as lições aprendidas. Lá na Embraer, as lições aprendidas são validadas na comunidade técnica. Cada especialidade técnica tem lá a sua comunidade. Se é alguma coisa de acabamento, de materiais, lição aprendida vai para lá, o pessoal discute. E é isso aqui que aquela equipe de projeto contou. Faz sentido? É isso mesmo? É, faz sentido. Então, está validada. Se não está, cai. Tá bom? Fica lá como curiosidade. Eles não matam, mas fica lá como curiosidade. Não está chancelada pela comunidade. Tá? Boas práticas. A mesma coisa. Tem lá um roteirinho das informações básicas que você precisa coletar sobre a boa prática. Você pode fazer isso de maneira contínua. Você pode fazer uma chamada, como o TR fez. Gente, estamos buscando boas práticas. Temos 2 meses para coletar boas práticas. Mandem. Tá? Você pode fazer a avaliação da qualidade dessas boas práticas, pode montar um comitê, lá no TRF tem um comitê, lá na Embraer tem a comunidade de prática, validando as boas práticas. Em outros lugares tem especialistas técnicos que validam essas boas práticas, enfim, a validação varia de empresa para empresa, mas a ideia é ajudar a coletar, tá? Mais ou menos um BSC que teria que fazer isso aí? BSC seria mais ou menos um BSC, um Balanced Scorecard. Isso. Eu não estou enxergando a relação disso com o Balanced Scorecard. Não? Até onde eu sei, o Balanced Scorecard... Boas práticas, isso tudo tem muito a ver com o BSC. O BSC é aquele método de planejamento estratégico, né? Que você faz um plano estratégico, tem lá 4 dimensões, desdobra em projetos. Eu vejo as boas práticas, né? Que vai copiando e aprimorando cada vez mais, né? Pode ser que aqui no TRT12 o BSC trabalhe com boas práticas dentro do BSC, tá? Eu não me recordo de ter boas práticas como parte do processo de BSC. Posso estar enganado, tá? Exemplos de prática de personalização, aprendizado por observação, né? Você identifica os especialistas, o conhecimento que você quer trabalhar, né? E cria um roteiro de observação. Quando você estiver observando, o que você presta atenção? O Sebrae, por exemplo, tem um programa de aprendizado. O Sebrae faz consultoria para o pequeno empreendedor. Então, eles pegam um consultor mais júnior, colocam do lado de um consultor mais sênior, para ele aprender a fazer o diagnóstico, entender o que aquele empresário quer e oferecer soluções do Sebrae. O que ele precisa prestar atenção? Qual é a dor daquele empreendedor? Né? Que perguntas ele está fazendo? Então, um roteiro de observação, a forma como o consultor mais experiente conversa com ele, que tom que ele usa, que perguntas que ele faz. Ele mais escuta do que fala na primeira metade. Na primeira metade ele escuta para fazer o diagnóstico, na segunda ele explica, ele oferece sugestões e assim por diante.
Tá? Mentoria, mesma coisa, é interessante ter um processo, você alinhar expectativas, acontece com alguma frequência você ter expectativas desalinhadas, o mentor, ele espera um negócio, o mentorado espera outro, e a coisa não se alinha, né? Normalmente tem um processo de namoro na mentoria, né? Tão importante quanto o conteúdo que você está trabalhando na mentoria é a qualidade do relacionamento. Isso é outra dica importante em gestão do conhecimento. Conhecimento tácito, aquele conhecimento mais difícil de conseguir e mais difícil de passar também. Em geral, é preciso que tenha uma boa vontade ali para a gente fazer ele circular. Se a pessoa não quer ensinar, ela não vai ensinar. Do outro lado também. Se a pessoa não quiser aprender, ela não vai aprender. Por mais boa vontade que o mentor tenha, se a pessoa que está recebendo o conhecimento não quiser, ela não vai aprender. Então essa relação é importante no processo de mentoria. Tá bom? E por último, esse conhecimento coletivo. Como é que a gente trabalha o conhecimento coletivo? Tudo bem até aqui, gente? Está muito denso, muito teórico? Tranquilo? Pessoal remoto, se tiver perguntas, vocês podem mandar as perguntas, tá? A gente vai tentar acomodar aqui, tá bom? A última provocação. O Bill Gates criou a Microsoft e desenvolveu softwares proprietários. Aí tem uma comunidade de desenvolvedores que desenvolveu o Linux, OpenOffice e outros softwares livres. E aí, de novo a pergunta, qual conhecimento é melhor? Do especialista brilhante ou da comunidade de desenvolvedores? A essa altura vocês já perceberam que não tem certo ou errado, né? Os dois são válidos. Não necessariamente o produto, tá? Mas, enfim, tem prós e contras, né? Mas eu gosto de colocar isso para chamar a atenção para o conhecimento coletivo. É um conhecimento que a gente não costuma prestar atenção. Principalmente o pessoal de educação corporativa, de gestão por competências, tende a ver o conhecimento que está nas pessoas, o conhecimento individual. Em gestão do conhecimento, a gente trabalha também com o conhecimento organizacional. O que é o conhecimento da organização? É a soma dos conhecimentos das pessoas? É isso e mais alguma coisa, esse é o ponto. Conhecimento organizacional, conhecimento coletivo, tem outras coisas ali, que a gestão do conhecimento também tenta trabalhar. Tá? Um exemplo que eu costumo dar, bom, tempo de Copa é pertinente, mas tem um problema que eu não entendo de futebol. Então é um experimento conceitual aqui. Imaginem 2 times com jogadores equivalentes. Pessoal que entende de futebol, me perdoem. Normalmente eu uso o exemplo da Alemanha, né, depois da última Copa, mas agora não dá. Né? Então 2 times com jogadores de nível técnico equivalente. A diferença é que um nunca jogou junto e o outro joga junto há bastante tempo. Quem vocês acham que ganha em uma partida? Quem joga junto. Por quê? Tem mais interação, tem mais entrosamento. É por aí que vai o conhecimento coletivo. O conhecimento individual é equivalente. A gente tem jogadores bons, mais ou menos do mesmo nível. Onde é que está esse entrosamento? Jogar bola lá para ti, lá naquela ponta lá, entendeu? Você sabe como o time se movimenta em campo. Você não precisa ver o cara, você sabe que ele está avançando. Você sabe como ele gosta da bola, porque você já jogou muito com ele. Então você joga. É um conhecimento que não está em mim, que estou lançando, não está em você que está recebendo, está no grupo. É o meu conhecimento de você, do que você sabe, onde você é bom,
como você gosta das coisas, e vice-versa. Esse é um entrosamento. Esse é um tipo de conhecimento coletivo que a gente cria ao longo do tempo, com a interação. Tá legal? Tem vários tipos de conhecimento coletivo. A mesma coisa, pode ser tácito, pode ser explícito, tem saber que e saber como coletivos. Tá? O saber que coletivo é o conhecimento de uma área, por exemplo, conhecimento de contabilidade, conhecimento jurídico, conhecimento financeiro, conhecimento da disciplina. O saber como explícito são os processos, as rotinas padronizadas, validadas, combinadas entre todos nós. A Sabesp está padronizando os procedimentos na companhia inteira. Dá um trabalho danado, porque cada um quer fazer de um jeito. Mas quando você compartilha e chega num acordo assim, é o melhor jeito de fazer. Está compartilhado. Virou conhecimento organizacional. Antes não era. Antes era o conhecimento de cada área. Quando todo mundo se juntou e cada um contou como faz, e juntos eles conversaram qual é o melhor jeito de fazer, e juntos eles chegaram no melhor processo, o melhor jeito de fazer, virou um conhecimento organizacional. Explícito, documentado, registrado. O tácito, o saber que é tácito é aquele entendimento compartilhado das coisas. Como a gente vê as coisas. Como é que a gente entende o funcionamento da nossa organização. E a prática compartilhada é como é que a gente faz junto. Esse entrosamento está ali. Tá bom? A gente joga bem junto porque a gente já jogou muito junto e a gente sabe jogar junto. Uma equipe que está entrosada tem esse conhecimento coletivo e desempenha melhor do que uma que não tem esse entrosamento. Tá legal? Então a gente tem que trabalhar esse conhecimento coletivo também. E aí entra a história das comunidades de prática. Comunidade de prática tem um lado tecnológico, que é uma plataforma, que tem uma série de ferramentas, tem lá um fórum, tem um wiki, tem um blog, tem uma agenda, formas de comunicação, mas tem um lado social, que é a interação, a conversa entre as pessoas. Tá legal? Essa ideia de comunidade de prática veio de um pesquisador que estava pesquisando a aprendizagem social. Ele fala desses 4 componentes aqui que ele encontrou em grupos que aprendem juntos. Então aqui a gente vê comunidade e sentido. É mais ou menos assim. Emoção e razão. O sentido de pertencimento, puxa, eu faço parte desse grupo, eu gosto de fazer parte desse grupo, eu me sinto aceito pelo grupo, eu sinto que eu pertenço a esse grupo. Nós estamos no mesmo barco, né? E o sentido é como é que a gente entende o mundo, como é que a gente pensa o mundo, como é que o pessoal da área financeira trabalha, o pessoal de compras pensa nas coisas, o pessoal... eu ia dar um exemplo aqui, acho que não é muito feliz. Os magistrados e os servidores. A forma de entender o mundo é diferente, né? Prática e identidade. Prática tem a ver com fazer. Identidade tem a ver com ser. Quem somos nós? Qual é a nossa essência? E o que a gente faz? No fim, ele chamou de comunidade prática, mas ele está trabalhando tudo isso aí. Tá legal? Comunidade prática. Na prática... é um grupo de pessoas que interage para trocar conhecimento e aprender juntos. Tá? Algumas coisas interessantes que a gente encontra. Geralmente você tem camadas, parece uma cebola aqui, né? Você tem um núcleo de pessoas que participam mais, que contribuem mais, que estão juntos com mais frequência. Você tem um pessoal que... navega lá, às vezes está, não está. A comunidade prática da SBGC. A gente está juntos desde 2013. Tem um grupo de pessoas que está lá desde 2013, que está em todas as reuniões. A gente faz reuniões mensais. Tem o pessoal da Embraer, da Sabesp, da Promon, do metrô, que está lá sempre. Na última reunião veio um pessoal da Polícia Militar, veio um pessoal da CCE, veio um pessoal de outras organizações. A CCE costuma estar com alguma frequência. Pessoal do Itaú, do Bradesco, às vezes aparece, às vezes não.
né? Então isso é comum numa comunidade, tá? Você tem um pessoal que puxa o núcleo duro, que a gente chama, né? Tem gente que cuida da agenda, do ritmo das coisas. Ó, tem reunião todo mês, então tem alguém cuidando para que aquela reunião aconteça. Tem gente que lidera de um ponto de vista mais técnico. Então lá na SBGC tem eu e o Beto do Vale, que estudamos mais o assunto. Então quando o assunto é técnico, a gente palpita mais, né? Então a gente traz assuntos, a gente traz métodos, abordagens. Quando tem discussão técnica, a gente contribui mais, né? E assim por diante. E tem o pessoal que participa para aprender com os outros. Tem gente que está lá só recebendo. E é normal na comunidade prática. Tá legal? E o que a gente faz numa comunidade prática, né? Isso aqui é um slide do TCU, que eles apresentaram no CONGEP, é o Congresso de Gestão do Conhecimento na Esfera Pública, né? Aqui são alguns dos recursos que eles têm lá, né? Fórum para conversar, wiki para a gente trabalhar de forma colaborativa em documentos, né? Várias pessoas podem entrar e editar, tem lá o wiki de infraestrutura, então os auditores vão lá e entram e escrevem textos, escrevem recomendações, escrevem boas práticas. Relatos são histórias. A Cláudia estava contando algumas histórias super legais aqui dos centros de conciliação. A gente usa muito histórias, relatos, para registrar um conhecimento que é mais tácito. Com a história você tem um cheiro do conhecimento tácito. É difícil de você escrever um modelo, uma receita, um guia passo a passo, mas com a história a gente assimila o conhecimento tácito que está ali. Não é à toa que a gente gosta de filme, que a gente gosta de livros, que a gente usava fábulas para ensinar alguma coisa. Tá? Listas de pessoas, páginas amarelas. Está lá a lista das pessoas, com o que cada um faz, os projetos em que trabalhou, né? E assim por diante. O animador é o cara que está, vamos lá gente, vamos conversar, entrou uma pergunta nova, tem um regulamento novo lá, o que vocês acham? Né? E assim por diante. Basicamente, o que a gente segue são interações regulares, então é importante a gente estar se encontrando com alguma regularidade. A gente conversar uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, enfim. Se eu converso hoje e só volto a conversar ano que vem, morreu, já nem lembro mais, né? Então essa regularidade, presencial e online. Apesar de a gente usar muita comunicação online, o presencial é importante. É diferente você ligar para alguém que você já viu presencialmente. Você sabe quem é, você sabe o rosto que está por trás, né? E assim por diante. Produção e acesso a conteúdo. Então a gente escreve roteiros, a gente escreve relatórios, guias, boas práticas, a gente consulta esse material também. Lá na SBGC a gente fez um guia de práticas, um banco de práticas de gestão do conhecimento. Os participantes contaram as práticas que tem em casa, a gente fez uma lista lá de umas 100 práticas e a gente detalhou algumas delas, né? Está meio morto o negócio, mas está lá uma fonte de referência. E a gente fala tanto de assuntos técnicos quanto convívio, relacionamento. Esse convívio é importante também para aquela história de você contar o pulo do gato. O pulo do gato você só conta para quem você confia. Então, essa confiança é importante a gente trabalhar também. Tá bom? E a última coisa é que uma comunidade prática não é uma coisa. Uma comunidade prática é algo vivo. A comunidade nasce, cresce, amadurece e eventualmente morre. A nossa comunidade lá na SBGC está viva ainda. 5 anos ela está viva. Ela já esteve na UTI. Já quase morreu. Você marca uma reunião, vem 3 pessoas. Cadê o povo? Né? Então você faz alguma coisa e ela sai da UTI, ela volta a respirar e assim por diante. Mas tem hora que a comunidade morre. Por quê? Porque o motivo que fazia as pessoas se encontrarem e conversarem
a essência da comunidade é a interação, é a conversa. Eu estou lá porque eu converso com as pessoas, eu troco, eu aprendo, eu ensino. Se o motivo para isso foi embora, acabou, a comunidade vai perdendo força. As pessoas vão sumindo. Por isso que eu preciso de um núcleo duro. O núcleo duro geralmente faz isso. É o especialista técnico que traz novidade, traz coisa nova que está acontecendo. É o coordenador que traz um projeto interessante. Olha, saiu um projeto, vamos fazer isso, vamos produzir um livro, vamos produzir um evento e assim por diante. Tá legal? E aí mobiliza as pessoas. Tá? Então é isso, gente. A gente falou de três grandes movimentos, né? Muita informação, o talento e a competência das pessoas e o conhecimento coletivo. O conhecimento está em tudo, todas as três tendências. A gente precisa entender como é que o conhecimento que a gente precisa trabalhar se apresenta e a gente precisa escolher as práticas adequadas para aquele tipo de conhecimento, para aquele nível de complexidade, para aquele contexto, para aquele ambiente. Então, hoje ainda não existe uma receita pronta para a gestão do conhecimento, a gente precisa combinar os ingredientes, tá legal? Para fechar, eu faço uma provocação. Tem um autor que fala de um negócio chamado singularidade. Já ouviram falar? Singularidade é o seguinte, ele fala que nós humanos desenvolvemos numa taxa linear. A gente está criando conhecimento, criando tecnologia, aprendendo como humanidade numa velocidade. Hoje a gente sabe muito mais do que há 1000 anos atrás. E está surgindo tecnologias cognitivas, tecnologias de conhecimento, inteligência artificial é uma delas, robótica é outra, biotecnologia é outra, que elas evoluem com uma velocidade muito diferente. Só para dar um exemplo rápido, tem um programinha chamado AlphaGo, já ouviram falar? AlphaGo é um algoritmo para jogar Go. Go é um jogo de tabuleiro oriental, tipo dama, tipo xadrez, mais ou menos, né? Só tem peça branca e preta. As brancas jogam contra as pretas para dominar o território. Ele é muito mais complexo que o xadrez por causa da variabilidade de possibilidades de jogada, né? Tanto é que o Deep Blue venceu o melhor jogador humano há 15, 20 anos atrás, e o Go só foi... os melhores humanos só foram vencidos há 1, 2 anos atrás, por causa da complexidade do jogo. Mas, assim, a velocidade do desenvolvimento é espantoso. De forma bem curta, assim, essa história da inteligência artificial, né? Eles ensinam o algoritmo usando o conhecimento humano. A gente começa assim, pega os melhores jogadores, as melhores partidas e bota lá esse conhecimento no algoritmo. E aí ele joga. E aí você vai melhorando, refinando. Eles fizeram isso, ele ganhou do campeão europeu, ele ganhou do campeão primeiro no ranking. Aí eles fizeram, o Google, foi desenvolvido pelo Google, eles criaram um outro algoritmo sem colocar nenhum conhecimento humano. Ele aprendeu a jogar jogando contra si mesmo. Ele jogando contra si mesmo aprendeu em 40 dias tudo que a humanidade levou 3.000 anos para aprender. Então é mais ou menos isso que essa singularidade quer dizer. E aí tem um historiador israelense, ele escreveu 2 livros bem legais. O primeiro é muito influente, Sapiens. O Yuval Harari, ele fala que em algumas décadas vai surgir uma nova espécie humana. E essa nova espécie humana, a distância entre essa espécie e nós vai ser maior do que a distância entre nós e os neandertais. Vocês já viram
Neandertal? Não, nunca vimos. Mas é essa distância. Cognitiva, capacidade de pensamento, de solução de problemas, de criação. Gente, décadas eu espero estar vivo. Mutantes, X-Men. Gente. Mas enfim, uma das coisas que ele fala é que a gente vai começar a fundir o biológico com o digital. A gente vai começar a criar interfaces e a gente vai começar a usar a rede como se fosse parte da gente. Se a gente parar para pensar, isso já está acontecendo, né? A gente não sai mais de casa sem o Waze. Não sei vocês, eu não saio mais de casa sem usar o Google Maps. Eu boto o endereço e sigo, não penso mais. Mas a primeira vez que eu fui para São Paulo, eu tive que usar o guia. Alguém já viu o guia? Guia que você tem que abrir, tem a lista de ruas, página tal, A4, vai lá, estuda o caminho. Então, o Google Maps faz parte já do meu sistema de localização. Lista telefônica, ninguém mais guarda número de telefone. Você aperta um botão e disca. E outras coisas, enfim, gente, essa fusão ela já está meio acontecendo. Aquela competência informacional vai nessa direção. A gente não vai precisar esperar alguém inventar um plug aqui para conectar o cérebro para usar a rede com competência, né? Então, enfim, é isso, gente. As coisas estão acontecendo muito rápido. Tem gente que fala que a inteligência super-humana, sobre-humana, é questão de tempo. Não é se vai acontecer, mas quando vai acontecer. O AlphaGo é um exemplo, tá? E aí fica a pergunta, né? O que sobra para a gente? Isso aqui quando eu comecei a pensar nessas coisas, eu fiquei meio depressivo, porque eu falo de gestão do conhecimento é importante, aí vem uma máquina que aprende mais rápido que eu. E agora, o que eu faço? Né? Então, talvez eu defendo o conhecimento, eu acho o conhecimento importantíssimo, mas talvez haja alguma coisa além do conhecimento. Conhecimento e inteligência não é tudo. A gente tem alguma outra coisa a mais, que eu não sei direito o que é ainda, que dá sentido a essas coisas, mas enfim. Gente, é isso? Tudo bem? Deu para ter uma base, uma noção? Obrigado, gente. Perguntas, comentários, inquietações? Vocês precisam sair daqui animados, hein, gente? Era do conhecimento é para valer, está chegando e a gente tem que... Conhecimento tem valor, a gente tem que criar valor com conhecimento. Dá para usar essas coisas? Alguma coisa que eu falei aqui dá para usar? Dá para adotar? Faz sentido? Alguém quer citar algum exemplo? Isso. Só um pouquinho, tá? Não, eu acho que não. Será que tá ligado? Fala bem perto. Deixa eu levar. Acho que estava desligado. Oi, eu gostei bastante da palestra, parabéns. Legal, que E bom. o seguinte, você falou que teria algumas alternativas para a gente gerir esse conhecimento, né? Queria ver do teu ponto de vista o que tu acha da metodologia multicritério de apoio à decisão construtivista. Não sei se você já ouviu falar. Se ela poderia ajudar a gerir esse conhecimento. É uma metodologia para gerar conhecimento. Multicritério, fala de novo. De apoio à decisão construtivista. Ela tem várias vertentes. Eu sigo essa construtivista, né? Que ela é para construir... de apoio à decisão construtivista. Isso. E aí, gente, e agora? Eu não conheço, tá? Eu conheço sistemas de apoio à decisão, multicritério. Quando você põe multicritério, eu tenho uma noção do que seja. Eu não estou usando um critério só para
gerar insights, para analisar os dados. E o construtivista me leva a pensar que não é um negócio É para o conhecimento ser racional. construído e aprendido, no Ele caso. é construído socialmente, com especialistas contribuindo no processo. Não é um conhecimento a priori, que eu só uso o conhecimento para tomar decisão. Eu vou adicionando conhecimento no processo. Ele vai construindo, na verdade. Tá. Eu não conheço, tá? Mas pelo que você falou e me ajudou a entender, eu vejo com bons olhos, porque multicritério faz sentido para mim. O mundo hoje está complexo. Você não avalia mais. Eu conheço menos do setor público, tá? Mas no setor privado é retorno sobre investimento. Não é mais um critério único. Você usa retorno sobre investimento, você usa satisfação dos stakeholders, da sociedade, você usa sustentabilidade, ou seja, você toma a decisão com base em muitos critérios, né? E construtivista significa que os modelos antigos de tomada de decisão, você pega os especialistas e põe no modelo. Depois que pôs no modelo, está lá. O conhecimento que ele tinha que pôr estava lá. Construtivista não, eu estou acrescentando e melhorando e refinando o modelo para apoiar a tomada de decisão. Me parece muito legal. Mas eu não conheço. Obrigado. Eu gostaria só de comentar que, né, agradecer a palestra, a boa palestra do André. E se vocês observaram, ele citou várias práticas de gestão de conhecimento, ele deu ênfase na comunidade de prática, porque também nós temos incentivado a questão da comunidade de prática aqui no tribunal, né? Nós montamos uma comunidade de prática que já está em atuação, que são com os nossos servidores que estão em teletrabalho. Então, nós temos uma comunidade de prática já em atuação. Nós estamos desenvolvendo o segundo grupo, que é com os diretores de vara. Então, os diretores da primeira instância vão contar também com a sua comunidade de prática, que também era uma demanda deles, né? Com realmente um local para troca de ideias, para as boas práticas, né? Um terceiro grupo também que nós vamos montar construir em conjunto, né, essa comunidade é para os oficiais de justiça, pensando também nessas categorias que estão muitas vezes longe e que não conseguem se encontrar para difundir seu conhecimento, trocar ideias, né? Então também está aberto. Outro dia também conversou comigo a Isabela para a gente tentar montar, né, com a questão dos conciliadores, né, do pessoal que está trabalhando também nos Sejusques. E foi citado também outras, né, as lições aprendidas, as boas práticas. Então, são todas essas ferramentas que nós, nos nossos setores, além dos manuais, além de outras ferramentas, né, o setor de compras e aquisições, que nós também, junto com a CEGES, também queremos montar, né, seja uma comunidade, seja no Confluence, que é a ferramenta que nós temos usado, que era uma ferramenta que a CETIC já tinha usado e já tem usado para os seus projetos, que é uma ferramenta de gestão do conhecimento. Nós estamos usando porque é uma ferramenta que o tribunal já tinha e que é possível customizar. Então, é possível colocar lá aquela árvore que você colocou, né? Práticas, com o wiki, com o fórum, com os diálogos, com material de legislação, com dicas, com páginas amarelas. Então, é uma ferramenta bem customizável. Então, assim, são práticas que, né, a pouco, cada equipe pode usar também para o seu setor como manual, entrando um servidor novo, né, o que ele vai estar, né, determinado procedimento pode ser colocado ali. Então, assim, né, as equipes que quiserem, o SEDUC, né, está coordenando esse processo. Então, é questão de a gente conversar, se reunir, mostrar a ferramenta, mas, né, que é possível construir todas essas boas práticas, né, e todas essas ferramentas de gestão do conhecimento. Tudo bem, gente? E apesar de ter o Confluence, a tecnologia, o que anima aquilo são as pessoas, hein, gente? Então é importante que vocês participem. Tá bom? Mas só queria comentar para todos terem, né, essa informação, mas deixo aqui também para quem mais tem outras indagações, outras perguntas, aproveitar ao máximo a presença do André aqui, né, conosco. Tem alguma coisa? O professor falou desses processos, a Cláudia também dessas comunidades de prática, né? E parece que essas interfaces todas geram uma construção do conhecimento a partir das relações que se
o conhecimento que emerge a partir dessas relações, não o conhecimento de alguém próprio, mas a partir dessas interações dentro da... E se o professor indica algum tipo de forma ou ferramenta para explicitar esse conhecimento, ou seja, de registro dessas... será que a melhor forma seria fazer um registro do que é identificado a partir dessas relações? No formato de cartas ou de manuais, alguma coisa assim? Eu lembrei de um slide aqui para que isso não se perca dentro desse processo, né? Muitas vezes surgem alguns insights a partir dessas relações, mas muitas vezes eles vão se perdendo ao longo do tempo. E se a indicação de algum tipo de ferramenta que possa registrar e deixar explicitado isso. Então, você falou de registro, mas eu sou suspeito para falar, mas eu recomendaria o SESI, o ciclo SESI. E o SESI é um ciclo, ele não vai numa direção só. Tem hora que você registra, você explicita, mas tem hora que você tem que fazer um movimento contrário. Você tem que pegar um documento lá e internalizar. Tem hora que você tem que compartilhar, você tem que conversar. Tem hora que você tem que falar para o grupo o que você pensa. Tem hora que você tem que ficar quieto, você tem que ouvir, né? Eu diria que esses conhecimentos em grupo, assim, eles nascem da conversa, é uma coisa, você tem que interagir. Interagir significa falar o que você sabe, falar o que você pensa, dar suas sugestões, e você tem que ouvir. Você tem que ouvir, dar espaço para as pessoas falarem. Dessa combinação, é como você fazer uma sopa a muitas mãos. Está todo mundo colocando lá ingrediente na sopa. Vai sair alguma coisa legal lá. Tem hora que você tem que registrar. A gente já caiu nesse erro. A gente fez muitas reuniões com muita conversa sem registro. Tem hora que dá a impressão de perda de tempo. Gente, o que a gente está fazendo aqui? Está falando e concreto. O que saiu de concreto de 5 reuniões? Né? Então você tem que registrar. Nesta reunião aprendemos isso. E aquele registro dá uma sensação de concretude. Puxa, valeu a pena ter participado dessa reunião. Agora, tem hora que você tem que pegar os registros das 5, 10 reuniões que você fez e criar um negócio novo. Porque cada registro de reunião sozinho não traz nada fundamentalmente novo. Mas quando você pega aquelas 10 reuniões, de repente sai um insight para um modelo de referência. Cara, a gente falou de estratégia, a gente falou de cultura, a gente falou de gestão, a gente falou de tecnologia, a gente falou de práticas de codificação, a gente falou de práticas de personalização, e aí é a combinação. Você pega um monte de coisa explicitada, recombina e monta um outro explícito maior, mais complexo, integrando tudo que está registrado. Então é um movimento, não é uma coisa só, tá? Você precisa registrar? Precisa. Mas você tem que conversar. Você tem que perguntar, você tem que ouvir, você tem que explorar coisa nova, você tem que trabalhar com conhecimentos que você tem aqui. O SESI, ele ajuda a navegar nesse... Então, é um ambiente, não é linear. Ele é um ciclo que você vai experimentando socialização, depois você vai para externalização, depois para... Mas... Sim. Agora, só quero, é bem interessante o que ele comentou, e por isso que a comunidade de prática ela tem que ter alguns combinados, e tem que ter, como o professor falou, as pessoas que estão coordenando e as pessoas que estão puxando. Então, no caso, por exemplo, dos teletrabalhadores, né? Nós temos os teletrabalhadores, por exemplo, da primeira instância, da segunda instância. Os que são da primeira instância, eles elencaram vários assuntos que são interesse deles discutirem. Então, por exemplo, se tem um específico da área jurídica que eles estão discutindo, aí começa esse ciclo que o professor falou. Vão conversar, vão discutir determinado ponto que os assessores, por exemplo, estão discutindo determinado ponto. Aí estou discutindo tal assunto que pintou aqui esse processo. Aí vai, discute, eles trocam ideia. Depois aquilo se esgota. Então, a gente combinou um determinado prazo, ou de tempo, ou de esgotamento do assunto, onde a coordenadora vai olhar aquilo ali, ela vai fechar aquele assunto,
E ela vai pegar as ideias que foram trazidas a partir daquela conclusão, daquele assunto, e vai então colocar num outro local que ficam as ideias daquele assunto discutido. Então, são ideias que foram trazidas de livros sobre aquele assunto, sei lá, assédio moral. O que foi discutido, aqueles assessores discutiram determinados pontos que foram interessantes, elencados pelo grupo. Alguém colocou um artigo interessante, alguém colocou uma jurisprudência interessante. Então, o resumo daquela discussão vai ficar no banco de conhecimento daquele assunto, daquele local. Então, essa preocupação a gente tem, porque senão ele seria... E daí a gente viu qual é a diferença disso para uma rede social, para um WhatsApp. Aberta, aí não é. Então, isso são outros canais que a gente tem que todo mundo discute, todo mundo coloca qualquer coisa. No banco na comunidade de prática, ela tem esses cuidados, para não ser depois aquela tripa toda de conhecimento que ninguém mais sabe nada. Então, esse cuidado do coordenador é justamente para ver onde esgotou a discussão, aqui já esgotou aquele assunto, onde estão as contribuições relevantes, o que nós que discutimos aquele assunto entendemos que aquilo, é isso mesmo, e aquilo vai ficar. Então, se um outro que não pegou o assunto, ou que vai pegar aquele assunto num outro momento, um outro assessor em outro momento que vai pegar o assédio moral, vai olhar ali, olha, o pessoal já discutiu o assédio moral, está aqui, eu vou pegar quais são as contribuições. Então, ele não vai precisar seguir aquele espaço, ele já vai ter aquele assunto discutido. Legal. Então, essa é a ideia daquela, para que aquela discussão seja importante não só para aqueles que participaram naquele momento, mas para outros que vão pegar esse assunto em outro momento. Então, por isso que precisa ter esse cuidado das pessoas que estão coordenando, das pessoas que estão efetivamente participando, e nem sempre aqueles são, então outros vão ser só observadores dessa discussão, mas eles vão ser atuantes talvez num outro assunto, que eles vão começar um outro, então essa ferramenta possibilita que em outro momento eles abram outros assuntos, e isso é completamente dinâmico. Então vamos supor, num determinado mês você pode olhar ali, vai ter, sei lá, 10 assuntos sendo discutidos, no mês seguinte pode ser que tenha 5 assuntos sendo discutidos, então ela é dinâmica porque a vida é dinâmica, né? E esse movimento que a Cláudia mencionou, de abrir e fechar. Se lança um assunto, tem gente que traz livro, texto, vídeo, traz ideias, então você está abrindo, você está explorando. Chega uma hora que você precisa fechar. Bom, de tudo que a gente conversou, o que é mais relevante, né? Como é que a gente resume o nosso aprendizado? Fecha e registra. Fecha e registra. E aí fica ali. Isso é importante, esse abrir e fechar, abrir e fechar. Se você só abre, fica a rede social, cada um fala o que quer e não fecha nunca, né? Se você só fecha, não tem espaço para contribuição das pessoas. Aí é um canal para alguém ficar falando lá e os outros só ficam escutando. Tudo bem? Feito? Então tá, obrigado, gente. Obrigado pela atenção de vocês e sucesso, boa sorte.